Simplesmente eu mesmo disparei o alarme, como todas as vezes. Tudo bom, pessoal? Gente, primeiramente estou muito feliz com vocês acompanhando os vídeos e gostando tanto. Muito obrigada, é muito feliz. E esse vídeo aqui é trocando uma ideia mesmo com vocês sobre como eu perdi o medo de certas coisas. Inclusive, eu tava gravando tava gravando os vídeos. Ui! Ó, cookiezinho de creme brulee, vai? E eu já tava toda emperequetada, por isso que vocês me vêm gravando muito aqui na produção. Esse tipo de vídeo eu gostaria de gravar, tipo, no meu estúdio, no meu escritório, porque é mais bonito. Mas eu já tô aqui, já tô de maquiagem, já tá tudo aqui organizado, é melhor. Enfim, cara, eu sempre achei que eu fosse morar debaixo da ponte depois que eu comecei a empreender. Sabe aquele medo irreal que a gente tem? Porque, tipo assim, eu não venho de família pobre. Meus pais têm ensino superior, meu pai tem... Tipo, tem emprego, eu ia falar estável, mas, tipo assim, a gente sabe que hoje em dia nada é muito estável. Mas o cara sabe se bancar, eu recebia pensão, então era basicamente impossível eu morar debaixo da ponte. Até porque a gente tem pessoas que, porra, família e tudo mais, que me acolheriam. E eu não ia ser uma pessoa preguiçosa de não fazer o meu. Ou até faria, porque, assim, até os meus 18 anos, eu era uma pessoa muito, muito, muito dedicada. Eu sempre estudei muito, consegui passar na faculdade federal. Só que chegou na época da faculdade, eu contei isso no vídeo do desabafo. Cara, a liberdade foi horrível pra mim. Porque eu não tinha aquela cobrança, né, que eu falei dos professores. E aí, depois de um tempo empreendendo, eu tinha a vontade de sair de casa. A convivência com seus pais, a partir de certo momento, às vezes fica insuportável. Porque vocês começam a pensar muito diferente. E pra mim aconteceu assim. Depois que eu comecei a realmente estudar sobre empreendedorismo, começar a trabalhar e abranger meus horizontes mesmo, aprender coisas novas com pessoas novas, eu comecei a entender que o sonho que eu tinha de não sair da casa dos meus pais, quer dizer, eu morava com a minha mãe, né? De não sair de lá porque é mais fácil, mais cômodo, mais seguro, entre aspas, era uma doideira. E eu passei boa parte da minha vida falando assim, não, cara, eu não quero sair de casa, ter que pagar aluguel, essas coisas. Eu tinha um medo da responsabilidade muito grande, tipo, da autorresponsabilidade muito grande. E era muito louco. E depois que eu comecei a empreender e conhecer pessoas, tipo Ícaro de Carvalho, Lara Nesteruk, Ítalo Marcilli, vocês conhecem muito desses nomes por conta de cancelamento que eu sei. Eu comecei a ver outra visão da vida, de negócios. E óbvio que eu não perdi totalmente o medo, porque empreender você acaba tendo que conquistar seu próprio dinheiro e você perde um pouco de previsibilidade. Você tem forma de conquistar ela, mas nada é garantido, nem CLT, né, galera? Então eu tinha esse medo extremamente irreal. Eu esqueci a palavra. Quando é um medo... Enfim, aqueles medos que não fazem sentido nenhum. Eu esqueci a palavra aqui agora. Fugiu. Mas essa semana eu tomei grandes decisões que elas dependiam muito disso, de medos de não dar certo. Só que nenhuma dessas decisões é mortal. Não vou morrer por nenhuma delas e não vou destruir a minha vida por nenhuma delas. E eu sempre achei que tomando certas decisões ia acontecer, que não ia ter como voltar, tipo, 2 casinhas pro lado, 2 casinhas pra trás e desfazer, sabe? O que mano, óbvio que certas coisas dão. O que não dá é, sei lá, quando você tem um filho, não dá pra desfazer a criança. Mas essas coisas, essas tomadas de decisões, super dão pra desfazer. E aí eu tomei algumas sobre o delivery, que eu não vou abrir aqui, mas depois eu vou contar o resultado. Porque da mesma forma que eu comecei a abrir o delivery até as 10 horas da noite e desisti, não desisti, eu percebi que não estava fazendo bem pra nossa empresa. A gente simplesmente se lascou em vários dias por conta da demanda mesmo, que vai alastrando, né, a quantidade de tempo que você fica aberto. Foi isso, entendeu? É só teste, tudo é teste. Nada vai ser, não vai arruinar de fato o seu negócio, a não ser que você faça alguma coisa muito idiota, muito arriscada, tipo, aposta todo o seu dinheiro, tá ligado? Enfim, e aí eu perdi esse medo, e eu tava conversando com o pessoal aqui da empresa, né, a Brenda, o João, que trabalham comigo, e eu tava batendo ideia sobre o que fazer, como melhorar o faturamento do delivery, como eu podia trabalhar, tipo, o conceito de trabalhar menos, mas ganhar mais, ele é muito bom. E não é porque a gente vai, tipo, fazer menos pra ganhar mais, mas é porque tem formas eficientes e formas ineficientes de trabalhar. O conceito de trabalho na física, ele tem ali o seu esforço que você tem e aquilo que você faz e o desgaste, né? Então, você pode gastar mais ou menos energia e tem formas espertas e burras de fazer isso. É o famoso trabalhar esperto. Trabalhar menos e trabalhar esperto. Tem formas fáceis de fazer uma coisa e geralmente eu escolho difícil. E aí eu
fiquei quebrando a cabeça, o que eu posso fazer, já tinha alguns problemas que a gente não conseguia solucionar, e quando eu tô olhando pra fora da câmera, gente, é porque eu tô raciocinando o que eu vou falar, não tem roteiro esse vídeo, tá? Eu ligo a câmera e começo a falar com vocês, eu só tenho uma ideia do que eu quero falar. Então, eu pensei nisso, mas o vídeo, ele é realmente sobre esse medo, o medo de fazer. Eu tava vendo um vídeo da Cris Junqueira, né, eu acho que ela é CEO do Nubank, e que ela tava reforçando que a gente precisa agir apesar do medo. E é isso, gente, a gente tem que agir apesar do medo. E não é pra ser burro ou pra ser irresponsável. Se você tem família, você tem que pensar 3 vezes antes de você fazer alguma coisa. E você não pode fazer algo necessariamente sem ter uma reserva ali. Mas quando você é jovem, pelo amor de Deus, eu tenho 26 anos. Sabe? É a hora de você arriscar. É a hora que você não tem nada a perder. E eu sigo muito o Alex Hormozi, e ele fala isso. Quando você não tem nada a perder, você tem tudo a ganhar. Tipo, não vai ter uma consequência desastrosa certas coisas na sua vida. Se a gente entendesse um pouco mais isso, seria muito mais simples tomar certas decisões. E essa semana, por algum motivo, eu consegui tomar algumas decisões. E quando, há uns anos atrás, eu queria morar sozinha, o que eu mais tinha era medo. Você tem medo de não pagar o aluguel, você tem medo de não saber viver, não tem medo de não saber fazer as coisas. E tem 1 milhão de coisas sobre dona de casa que eu não faço a menor ideia de como fazer, de que fazer, eu não quero fazer. Eu falo assim, tá, eu preciso pagar alguém pra fazer isso, eu trabalho um pouquinho mais vendo o negócio, deixo de comprar, sei lá, um delivery e pago uma moça pra limpar minha casa. Tipo, o meu tempo não vai ser bem gasto varrendo o chão. Nenhum problema com quem varre o chão, né, gente? Mas é porque vocês conseguem entender que o tempo, sei lá, eu vou gastar 2 horas fazendo um trabalho porco de limpar meu chão, por exemplo. Dessas 2 horas, se eu gravar um conjunto de aulas e vender, eu mais que pago, às vezes, a moça que vai limpar o chão. Vocês conseguem entender? E essa é uma das coisas de trabalhar esperto, trabalhar burro. Você tem que saber aquilo que você é bom. No início, se você tá empreendendo, você não vai poder fazer só aquilo que você quer. E nem só aquilo que você é bom. No vídeo anterior a esse, você precisa aprender essas coisas para poder vender mais, eu falo sobre isso um pouquinho. Mas quando você pode delegar, é muito bom. Recentemente a gente começou a rodar uns funis de venda e eu paguei uma pessoa para poder fazer a parte. Eu comprei um curso e paguei a pessoa para poder fazer. Por quê? Porque a pessoa já tem mais proficiência, né, na parte do gerenciador de anúncios. Eu tenho mais proficiência em entender as estratégias e saber o que eu queria que a pessoa aplicasse. Então eu forneci isso para a pessoa. Enquanto isso, concomitantemente, eu estava trabalhando no delivery, desenvolvendo produto e gravando aula. Essa é uma forma que você pode trabalhar de forma esperta e ganhar mais dinheiro trabalhando menos. Não estaria rodando se eu estivesse fazendo sozinha. Apesar de eu estar com o empenho de fazer sozinha, eu preferi pagar o curso, pagar a pessoa, que depois que estiver rodando, eu consigo manter, ou consigo pagar a pessoa pra manter pra mim. Por exemplo, tinha um erro, que se tivesse que eu resolver, ia demorar muito, ou eu não ia resolver, e eu ia ter deixado de ganhar dinheiro, entendeu? Então, a gente tem que parar de não agir pelo medo às vezes. Então, essas decisões que a gente deixa de tomar, elas atrasam muito. E por que eu acabei refletindo sobre essas coisas hoje? Porque eu fui visitar a minha mãe e a minha cachorrinha, a Bela, que eu tava com muita saudade dela. E ela não deixou eu ficar com a cachorra. A cachorra é minha. Mas enfim. E aí aconteceu um caos, de novo, no apartamento, que se você não acompanhou a saga, eu fui expulsa de produzir no meu antigo prédio. Por um problema que teve lá que eu não vou entrar em detalhes. Mas enfim, eu tava de boa, tava super tranquila perante a lei e tudo mais, mas teve um BO e eu fui o bode expiatório. E aí aconteceu de novo, sem eu estar lá durante meses, ou seja, enfim. Aí eu pensei, eu tive que perder uns 20, 30 mil reais entre ficar 1 mês sem trabalhar, pagar funcionário, pagar gestor, pagar reforma, porque essa merda aconteceu pra eu poder finalmente sair de casa. E faziam 3 anos que eu queria sair. Mas a porra do medo me impedia de sair de casa porque eu achei que não ia dar conta. Eu tinha muito medo de arranjar outro espaço, de fazer a mesma coisa que eu faço hoje. E que deu certo. E que eu nunca consegui fazer tantas coisas que eu queria. Por quê? Porque apesar de eu ter certa autonomia, a casa não era minha. O espaço não era meu. Não podia ficar do jeito que eu queria. Isso aqui é meu. Tá ligado? Casa alugada. Mas isso aqui, o jeito que eu fiz, o jeito que eu montei, é meu. É fruto do meu trabalho. São 6 anos ralando, me lascando, pra não falar outra palavra, pra conquistar isso, pra trabalhar de uma forma que eu gosto mais.
e para bater cabeça, para entender como é que eu posso ser mais produtiva fazendo aquilo que eu faço melhor e deixando as outras pessoas fazendo aquilo que elas fazem bem. Delegar é algo muito importante. Infelizmente, custa muito caro. Hoje, se eu fizesse mais coisas da minha empresa, eu não precisava ter uma folha de pagamento maior do que eu tenho. Porém, tem pessoas que podem fazer coisas melhores que eu. Tá todo mundo fazendo o melhor trabalho que pode? Não. E isso me frustra muito. Eu odeio pagar por um serviço e ter ele mal feito. Porque se fosse para ser mal feito, eu faria. É o mesmo princípio da casa e de varrer o chão. Agora, quando eu pago uma empresa, eu tenho uma expectativa de resultado dentro da realidade que eu tenho. E eu já sei qual foi o auge da minha empresa. Falei, eu tava gravando outro vídeo, eu falei, a gente já fez quase 700 pedidos de delivery, se contar revenda e encomenda, num mês, sabe? Nosso melhor mês. E manter isso é muito mais difícil. Eu sei super bem vender 400, 500 pedidos. Mas sair e cruzar essa barreira com consistência, aí é o desafio. E quando você paga pessoas para que você consiga fazer isso mais tempo e do jeito certo, e elas não entregam aquilo que elas fazem, que sabem fazer, eu fico puta. Porque se fosse para fazer mal ou fazer pior, eu fazia. Me custa menos, eu me pago e deixa meu ponto de equilíbrio mais tranquilo. Então, quando você quebra a barreira assim dos medos das coisas, as coisas vão acontecendo melhor. Tudo que tá acontecendo, que eu tô animada agora, eu passei quase 5 meses na merda pra poder consertar. Aconteceu aquilo de eu ser expulsa do meu prédio em setembro. Cara, faz só um mês que eu comecei a ficar tranquila. Não porque tá tudo indo de acordo com o plano, mas porque finalmente nesse mês de março eu consegui começar a fazer as coisas que eu tava querendo fazer desde outubro do jeito que eu sabia que elas poderiam ser feitas. E aí me veio essa nova ideia de trabalhar da forma que eu mais quero. Eu tive a coragem de tirar de novo um dia do nosso delivery, abrindo mão de um faturamento considerável para muitas pessoas, mas que para mim não estava satisfatório pro que eu sei que a gente pode fazer, e vou tirar o domingo do nosso delivery. E cara, muitas pessoas falam assim, Bia, como é que você vai tirar um dos melhores dias de faturamento? Porque eu preciso dele. Eu preciso de mais tempo. Eu preciso de mais tempo pra isso aqui, porque tá dando certo. Mas só tá dando certo porque eu arranjei o tempo pra poder fazer. Eu tirei o medo. E aí eu consegui, por algum milagre, por algum mistério, eu não sei como é que essas coisas vão acontecendo. Elas vão acontecendo por parte, gente. Não achem que você vai, tipo, ver esse vídeo hoje ou ler alguma coisa e você vai conseguir colocar em prática amanhã. Isso aqui tem 6 anos. Tem 6 anos que eu passo por esses processos e todo dia eu vou aprendendo. Hoje eu tomei várias decisões, ontem eu tomei várias decisões e eu vou colocá-las em prática. O problema é que se eu esperar eu estar com certo faturamento ou certo nível de pedido, ou esperar a empresa fazer o resultado que ela precisa fazer, eu nunca vou fazer, eu nunca vou abrir mão. E aí vem o vídeo da Cris Junqueira de novo. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa para aquele resultado que você quer daqui a 6 meses. E o que eu preciso abrir mão é de um faturamento médio, que eu sei que eu posso conseguir agora, para colocar ele de outra forma na minha empresa, com outra fonte de renda e com outro projeto. Mas se eu continuar fazendo a mesma coisa e ou não dormindo, o que eu não posso fazer e você também não deveria, porque a gente não dormiu o tempo suficiente, não vai deixar a gente conseguir ser produtivo. Faz, sei lá, 4 meses que eu não consigo acordar cedo, porque meus horários estão todos confusos, porque eu passei quase um mês sem conseguir comer e dormir depois que essa merda de ser expulsa. Porque imagina, você é empreendedora, sua única fonte de renda é o seu delivery, sua produção de cookies, te impedem de fazer isso, você fica na mão da prefeitura mais de um mês para eles poderem resolver aonde você vai conseguir produzir de novo. Foi só isso que fizeram comigo sem prova. Mas enfim, é muito complicado, é muito complicado. Mas aí, de algum jeito, eu tomei a coragem e falei, cara, é isso. E agora eu vou ter mais tempo pra produzir conteúdo aqui, que eu gosto muito. Gente, gosto muito. E o YouTube é muito interessante, porque gravar um vídeo assim de 14 minutos no Instagram não vai dar bom. E eu gosto muito do público daqui. Então, esse vídeo foi sobre isso. Tenha coragem de agir apesar do medo. Você provavelmente, não tô falando que não vai, pode dar tudo errado na sua vida, como pode dar tudo errado na minha vida também. Mas eu tenho certeza que eu vou saber me reerguer, porque eu aprendi as coisas ao longo do caminho. Por isso que eu tenho um livro aqui, que tem tudo a ver com o meu novo momento de vida agora. O importante é que ao longo desse caminho você aprenda as coisas. Eu consegui aprender as coisas. Eu consigo me lembrar a primeira vez que eu me mudei, que tava aqui, e que era tudo esquisito. Foram meses até eu entender que não, porra, essa é minha casa. É aqui que eu vou ficar. A boca tá seca, gente. É aqui que eu vou ficar. Aqui que é o meu cantinho. Demora. Eu passei meses passando meu café no meu fogãozinho. Ficando, cara, isso aqui tá esquisito. Isso aqui não é minha casa.
pra eu finalmente conseguir aproveitar o meu aluguel, entende? Porque demora, a vida às vezes demora a se encaixar depois de uma porrada. Demora, mas vale tanto a pena. Eu fico puta, porque eu perdi 3 anos da minha vida com a porra do medo. E não tem outra palavra se não falar assim. Sério, o medo é horrível. Porque 5 anos, 10 anos, eles vão passar. Haja você ou não. O tempo vai passar se você começar hoje ou se você começar amanhã. A diferença é o que você pode ter 5 ou 10 anos depois. Então começa hoje. Para e pensa, cara, o que eu posso fazer? O que eu não tô fazendo por conta de medo? Sério, a maioria das coisas que a gente evita fazer, elas não são mortais. Elas não são vida ou morte. A gente não é adolescente pra achar que tudo é o fim do mundo. Só que a gente infelizmente acha. A gente acha que chamar a menina pra sair, que tomar uma decisão de tirar 2 horas do seu dia pra colocar aquele projeto que você tá guardado, pra, sei lá, atualizar uma página. Gente, eu vou fazer um negócio, vai demorar meia hora, só não tá pronto porque minha cabeça parece que tem 5 hamsters nele e eu vou pulando de tarefa em tarefa em vez de terminar uma, que podia ter me rendido aí R$1.000. Sabe o que é isso? É meia hora, é R$1.000, sim. Às vezes na internet é assim. Não é do dia pra noite. São anos. Mas eles vão passar de qualquer jeito. E agir apesar do medo do que pode acontecer, como a porra de um plano, pelo amor de Deus. Vai ver o Carta para 2025 aqui no canal sobre o plano. É muito melhor. Muito melhor. E o que tem a ver com a porra da vaca roxa? Não é a porra da vaca roxa, é só a vaca roxa do Seth Godin. É que ele fala sobre como transformar o seu negócio e se destacar dos concorrentes. Um problema do delivery é que, se você sabe, McDonald's, Burger King, eles têm muitas ofertas. E se você não for diferente, e eu sei que não precisa ser diferente para se destacar, tá? Basta cumprir com o prometido. Você acaba tendo que fazer muita coisa que muita gente faz. E eu tô cansada disso. Eu trabalho com delivery há um tempo, nunca era meu objetivo ter um delivery e sim ter uma confeitaria de cookies. Mas quando a gente foi escalar, o delivery é uma excelente oportunidade, crescendo muito desde a pandemia e eu cresci na pandemia. Então faz sentido que esse foi o modelo que a gente assumiu. E eu tive uma ideia no início do ano que eu não coloquei em prática até agora, mas agora vai ao racha, porque no pior ela só vai dar errado e eu vou aprender alguma coisa. Eu nem preciso gastar dinheiro com isso. Aí eu falei assim, cara, vou parar de ser trouxa, eu vou falar com o meu entregador, vou fazer isso e pronto. Provavelmente vou passar um café aqui e vou virar a noite. Fez uma boa virada de noite, é bom demais. Então, a gente tem que achar aquilo que é diferente. E eu perdi o nosso diferencial quando eu parei de assar os nossos cookies na hora, porque uma das formas de escalar é entregar mais rápido. Então eu vou fazer tudo o oposto. Eu vou ir contra tudo aquilo que falam pra fazer no delivery, e se der errado, a única coisa que eu vou ter que fazer é voltar a fazer aquilo que eu sei que dá basicamente certo. Porque eu sei como cada uma dessas coisas funciona. Eu tenho mentorias que eu já fiz sobre isso, tem curso que eu já fiz sobre isso, então eu tenho os conhecimentos para cada um desse tipo de trabalho. Esse que eu vou fazer agora, eu ainda não testei do jeitinho que eu sei que fazem. Então vai ser bem divertido. E é essa parada, isso aqui é divertido. E muita gente se diverte de diversas formas. Hoje, eu tô me divertindo encontrando formas que eu posso ganhar dinheiro com aquilo que eu gosto de fazer. Essa aqui é uma delas. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Eu não sei, esse aqui eu não sei quando é que vai sair. O vlog da semana provavelmente vai sair antes, mas essa semana a gente deve ter 3 vídeos, olha que delícia. E, então, eu queria deixar essa indicação aqui no final do vídeo, que é a vaca roxa. Isso aqui é muito interessante. Se você é uma pessoa que copia muito as coisas que os outros fazem, você tá lascado. Você precisa achar a sua forma, porque assim você consegue realmente se diferenciar. Porque não adianta você querer ser mais um Burger King e ser mais um McDonald's. O que importa é a sua história, como você faz a coisa. Então para de ter medo de fazer isso. Se você quiser pegar um modelo que funciona e tornar ele seu, ainda assim você vai ter que fazer alguma coisa melhor que eles. Você tem que achar um ponto em que você possa ser melhor do que a sua concorrência. E a minha me copia pra caramba, pra não falar outra palavra, porque ia ficar muito feio nesse vídeo. Se minha mãe vir, ela vai brigar comigo. Não que eu me importe, tá? Mãe, eu já falei palavrão pra cacete nesse vídeo aqui, então você só passa, tá? Mas é porque esse palavrão é feio que eu ia falar. Se eu falei caramba, você sabe o que eu quero dizer. Mas é isso, sabe? Se eu tivesse agido apesar do medo, eu acho que eu tinha crescido muito mais, muito cedo. Porque a maioria das pessoas de sucesso que eu vejo, elas saíram de casa com 16 e 18 anos. Porque o famoso se vira, meu filho. Você já é adulto. E quando a autorresponsabilidade bate e você sabe que é a sua vez de ser adulto, você começa a ver as coisas de um jeito diferente. E sabe que jeito é esse? Ou vai ou racha. É o famoso ou vai ou racha. Se você não fizer, a vida vai passar de qualquer jeito. E se você deixar o medo te segurar em certas coisas, você provavelmente nunca vai ter a vida que você sempre quis.
Você vai ter a vida, talvez, que outras pessoas acham que é de boa. Ou que outras pessoas falam, é assim mesmo. Mas será que é assim mesmo? Eu sei que eu não quero ter franquias milionárias. Não é a vida que eu quero. Eu não quero ter que lidar com muitas pessoas. Eu já tenho que lidar com umas 4, já é demais pra mim. Juro pra vocês. Eu gosto da minha vidinha assim. Compartilhando o que eu quero e fazendo o que eu gosto. Se precisar crescer muito mais gente pra delegar, já não é a minha praia. Então eu vou achar o meu jeito de fazer o que eu gosto, porque hoje, em 2025, com a internet, a gente, graças a Deus, pode. Não precisa ser todo mundo pedreiro, diarista, engenheiro, médico, advogado. Gente, a profissão criador de conteúdo existe. Tem uma coisa mais louca do que essa? Eu não sei o que é. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua novela. Compartilhe e faça a sua. Haja apesar do mesmo. Descubra como você pode ser a porra de uma vaca roxa.